pessoal! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, Brasil! Boa noite, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro! Quem tá ouvindo a Pro, abra a câmera, boa... Aê, Marli, diretamente de Londres! London, quero ver quem tá mais longe. Oi, Fernando! Ê. Rogério Tadeu, boa noite! Boa noite! Grande Marco Garcia! Aê! Vamos abrir a câmera, galera! Quem abrir a câmera, a Pro vai dar um axé aqui. Vou mandar um trevinho de 4 folhas, ó, para dar muita axé, muita sorte, muita sorte. Lucas Correia! Mauro Freire! Carlos! Que bom! Vocês estão aí firme e forte? A vida não é para todos, a vida é só para quem? Para os sobreviventes, para quem muita garra, determinação e querer muito sair do outro lado. Porque alguns serão mandados pelas LLMs, serão mandados pelo Copilot. O Copilot vai mandar e a pessoa vai fazer, né, Marli? Ai, que delícia. Tem que brincar para aquecer esse dia. Aqui em São Paulo está frio, está chovendo, está ventando, mas não é por isso que nós vamos ficar tristes, porque hoje, gente, teremos uma aula incrível, uma aula maravilhosa. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para esta aula maravilhosa? Já ouviram falar do renomado professor Fernando Silva? Já ouviram falar? Já ouviram ou estão brincando comigo? Perguntaram para o chat GPT quem é essa celebridade. Oi, Sandra! Boa noite! Sentiram minha falta? Sim! Por isso que eu voltei aqui. Eu só venho de segunda-feira para dar um oi. Estou contente aí que vocês estão participando, né, pessoal? Desse intensivão. Ninguém combinou que ia ser fácil. Eu não disse que ia ser fácil, eu disse que ia ser bom. Muito conteúdo, não é, pessoal? Muita coisa. Vocês estão estudando numa FIA. Querem facinho? Não é aqui não, tá? Então eu não prometi facinho, viu, professor Fernando? Eu prometi que ia ter bastante conteúdo. Então estamos entrando aqui numa outra semana com intensivão e quero agradecer muito o professor Fernando. Ele é muito ocupado, a agenda dele é tensa, mas mesmo assim, ele é destemido, ele faz corrida, ele é triatleta, ele tem filhos lindos, então ele toma conta do filho, da esposa, triatleta, trabalha e dá aula, né? Ele é professor e também trabalha. Obrigada, professor Fernando, pela generosidade de estar conosco aqui neste festival. Ele é um engenheiro de dados, arquiteto de dados, ele é incrível, ele é capaz de operar, por exemplo, uma via varejo em tempo real na Black Friday. Só isso que ele é capaz de fazer. Então, vocês imaginam o potencial desta fera. Então, vim agradecer, vim ver vocês, que eu já estava com uma saudadezinha de vocês, na verdade, né? E vou passar a bola para o professor Fernando, e ele vai muito devagar, com amor e carinho, e vamos combinar igual na minha aula, o que não entendeu, para, pergunta, né? Igual fizeram comigo, né, Fê? Fala, professor, explica, professor, fala comigo, né? Professor, apresenta uma aplicação, porque se vocês ficam assim quietinhos para a gente, assim, ó, cara de orquídea deitada, a gente está achando, né, que entende. E o curso, a gente tem que estar o balizador assim, ou faz uma cara assim, meu Deus, né? Quem não tem botox ajuda, meu Deus, não entendi nada, então com o olhar a gente consegue perceber. Combinado, pessoal? Então fiquem com Deus, boa aula para vocês. Obrigada, Fê, fica com Deus, tá bom? Fui. Obrigado. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Boa noite oficialmente aqui, né? Que legal estar aqui com vocês. Muito feliz de estar aqui com vocês. Quando a professora Alessandra me fez o convite, eu prontamente aceitei. É muito gostoso compartilhar conhecimento com vocês. Então, fico muito feliz por estar aqui. Hoje a gente vai falar. Ó, você tinha compartilhar minha Então, tela, boa não noite, eu esqueci compartilhei. para você, gente. O professor falou boa noite, vamos responder? Boa noite, galera desse microfone. Fala com ele. Boa noite ou não, pessoal? Fala com ele. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Aí sim. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Oi, Oi. aqueci Boa para você noite. fácil, hein? Agora Boa tá noite de aquecido. Minas Gerais. Aí, Minas Gerais, aê! Quem mais está fora de São Paulo, pessoal? Vamos fazer enquete, Fê? Eu fiz no meu dia. Quem está fora de São Paulo? Vamos lá. Londres, eu já vi Londres, vi Minas Gerais. Quem mais? Quem mais? São Boa Roque. noite de São Carlos. São Carlos, Rio de Falar aí Ô, Janeiro, com o Ca- colega aqui que ele Portugal, tem Santos, 30% do. Colômbia, Bogotá. Que 27% do. delícia, gente. São Roque, olha que coisa boa. Cajamar, olha. Olá,
Muito Você bom, agora muito fala legal. mundial, direto para Londres, Minas Gerais, Vai que eu vou Indaiatuba, lembrar isso. show, Recife, Qual o lugar mais longe? É Colômbia, né? Londres, acho que Londres. Ó, o Fábio tá pertinho de casa, hein, Fábio? Fábio é pertinho de casa. Vocês estão Aluna vendo? da fé apareceram, Maria Vitória, que beleza, ó, minha aluna da fé. Você não veio na aula 1, né, Maria Vitória, mas está se redimindo hoje. Ê, Maria Vitória Fé, minha graduação. Quem mais está fazendo graduação na fé, pessoal? Mais alguém? Acho que é isso. Conciliando jiu-jitsu, olha os encontros. A Maria é do mestrado, ó. Mestrado, Maria Vitória, do mestrado, professor Hernan. Pronto, Fê, fui, senão eu vou ficar bagunçando sua aula. Fui. Não, que isso. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? A frase padrão que vocês escutam todos os dias. Vocês estão vendo minha tela? Antônio, Sim. quer falar, Antônio? Pessoal, só um aviso aqui. A partir das 8 horas, eu vou disponibilizar o link para vocês registrarem a presença de vocês nesse encontro, ok? A partir das 8 horas da noite. Às 8 horas eu vou fazer mais um lembrete verbal aqui para vocês. E também no final a gente vai fazer outro Não, Bonari, não chave que eu lembrete aqui, faço lanche ali, mas ok? Obrigado, professor. Que isso. Bom, galera, boa noite. A gente vai passar aqui, eu sempre passo um pouquinho aqui. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre dado a decisão. A gente vai falar um pouquinho sobre informações, dados e engenharia de dados. Alguém aqui já é de engenharia de dados? Levanta a mão, se alguém não, não? Muito bom. Só lembrando que a FIA, nesse festival de primavera, ela tem, acho que não sei se tá com, existem dois módulos, né? Uma Obrigada. inteligência artificial aplicada aos negócios e um outro módulo, a inteligência artificial para iniciante, neste festival. Então, quem assistir, acho que se eu não me engano, 4 das 6 palestras, tem direito ao diploma aqui da FIA, né? Então, tem palestras que a Parece. professora... Eu vou mutar aqui. Parece, não parece? Você consegue mutar, Antônio? Não posso. Parece sim. Ô, Marisa, parece. Eu vou... Antônio, você consegue montar para mim, Antônio, por gentileza? Show. Quem assistir, então, acho que 4 palestras de Tudo bom? inteligência artificial aplicada aos Vai. negócios ganha o diploma da Multitarefa, uma FIA. bolsa e um treinamento de inteligência Senhor, deixa eu só artificial. montar aqui, que eu acho que Vocês estão escutando ou só eu só? Já que eu não tinha que dirigir. Sim, eu vi. Estamos escutando. Naira, fecha o microfone. Naira Lorena. Deixa eu ir que tô ouvindo muito áudio aqui. Acho que agora parou. Então, quem puder assistir as aulas de inteligência artificial estão bem bacanas. E aí eu acho que, se não me engano, é um mínimo de 4 aulas que vocês assistindo para cada módulo dá direito para um diploma aqui na FIA. E o próximo módulo, começando em dezembro, a ciência artificial para iniciantes. Meu nome é Fernando Silva, eu sou principal solution arquiteto da GetNet, atuando no time de Data Driven, né? Também fui articulista na revista Magazine, não sei se vocês lembram dessa revista que tinha Net Magazine, Java Magazine, SQL Magazine, Engenharia de Software Magazine. Então eu publiquei alguns artigos no .NET Magazine, palestrante também no TDC. Também sou professor aqui na FIA para MBA pós-graduação em Analytics e Big Data, ministrando matérias sobre engenharia de dados. Então a gente fala muito sobre pipeline, muito formatos e tipos de data sources, transformações de dados, pipelines em real time, em batch. Então a maioria dessas disciplinas voltado para engenharia de dados eu ministro junto com um core de professores. E tenho mais de 20 anos de experiência, mesmo com essa cara de novo, tenho mais de 40 anos, mesmo parecendo um pouco mais jovem, né? A ideia de hoje é que a gente bater um papo, né, de dado voltado para a IA generativa aos negócios, e a gente já começa falando
a era das decisões inteligentes, né? É um ponto que está cada vez mais mexendo o mercado, né? A democratização dos dados e da inteligência, né? Ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade para as empresas, a democratização dos dados, mas também um perigo enorme se for mal administrada, mal governada, né? Não for bem arquitetada. Então, a gente tem um monte de ferramentas no code, low code, que aceleram esse desenvolvimento, então que antes poderia levar semanas, meses, hoje a gente faz poucos minutos com essas ferramentas de low code ou no code, né? Só para contextualizar, ferramentas no code são ferramentas drop-down, que eu já arrasto e já faço as configurações. Muito vem se falado da plataforma N2N, não sei quem conhece já, ou já ouviu falar da plataforma N2N, né, que já permite criar fluxos, automações, criar agentes de IA sem escrever praticamente nenhuma linha de código, ou com as ferramentas low-code, ter minimamente um pouco de código para a construção desses fluxos de IA, né? E aí, consequentemente, isso fica mais acessível para as pessoas, né? Fica democrático. Imagina que áreas não técnicas, né, de marketing, RH, áreas de negócio, criando fluxos de IA. Aí, qual o benefício disso? Sistema que hoje são construídos para o time de desenvolvimento, não precisa mais desenvolver, teoricamente, porque são ferramentas que facilitam a criação desses fluxos. Estima-se que até 50%, você tem uma redução de até 50% nos custos, né, na criação desses fluxos de IA e, consequentemente, acelerando processos na construção de processos de negócio. Isso vem muito embasado pela Gartner, né, que mostra o tamanho da evolução que está acontecendo, né? Estima-se que, por exemplo, até 2026, mais de 80% dos softwares de IA terão IA generativa embutida, né? O que significa que pequenas empresas e grandes empresas acabam tendo a competitividade meio de igual para igual, porque essa barreira de tecnologia acaba diminuindo muito com todo mundo tendo acesso à IA generativa, né? E aí tem uma frase que eu falo, eu não sei de onde veio essa frase, eu escutei ela no filme do Homem-Aranha, né? Eu não sei se alguém falou isso antes, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então a democratização, junto com o IA cada vez mais autônomos, criando um cenário de enorme oportunidade, mas também alguns riscos significativos, né? Porque a gente está criando esses agentes de IAs, podendo não ter uma estratégia central, podendo não ter uma governança forte, uma arquitetura bem definida, escalável e principalmente dados, né? O que é justamente o tema de hoje, não tendo dados confiáveis, né? E aí, consequentemente, a empresa pode virar uma fábrica de Sharon AI, né? Sharon AI é toda e qualquer solução de IA criada dentro de uma empresa sem o conhecimento das pessoas, sem supervisão, sem arquitetura, sem governança, sem nada. Então, viram meio que alguns Frankensteins, né? Então, pequenas agentes de IA hoje sendo criados por ferramentas low code disparadas pelas empresas, operando com dados de baixa qualidade, tomando decisões autônomas sem uma supervisão, pode gerar uma quantidade de erros operacionais, decisões desalinhadas, vulnerabilidade de segurança, que imagina que agora empresas de marketing, elas não têm conhecimento de arquitetura, de escalabilidade, de segurança. Então, esses agentes de IaaS podem causar uma vulnerabilidade de segurança, perder o controle, né, tomar decisões ali que está fora do escopo da estratégia de negócio. Então, ou seja, a mesma força que pode liberar a inovação em massa, né? É a mesma força que também que pode ter uma falha em massas, né? Então não é se não for bem arquitetado, bem governada e sustentada por dados responsáveis, né? Quando a gente fala de a era da decisão inteligente, não é só sobre usar IA,
né? Mas é sobre como usar IA de forma consciente, né? Porque no final das contas, a empresa que vence não é que tem mais dados, não é mais rápida, não é a que tem mais gente, né? É a que tem os dados mais confiável e que toma a decisão melhor, né? Então a IA, ela não vem para substituir numa decisão humana, ela vai amplificar, ela vai aumentar a capacidade de enxergar, de atender, de prever e, consequentemente, agir, né? Então, decidir bem virou uma grande vantagem competitiva, né? A IA deixou de ser diferenciais tecnológicos e agora são diferenciais estratégicos. E a revolução de IA vem para prover um ambiente governado, estruturado e responsável para fazer com que decida muito bem pela gente. E aí onde que tudo começa? Né? Tudo começa por dados, né? Tudo começando por dados. Aqui a gente vem falando aqui, que a gente sempre fala de IA, né? IA generativa, agentes, copilot, né? Tomar decisões inteligentes, né? Tudo, mas tudo começa em um só lugar. Dados, né? Os dados são, acaba sendo a matéria-prima, o combustível da base da inteligência, né? Se o dado está ruim, vem tudo em cascata ruim, né? O insight será ruim, a decisão vai ser ruim, a tomar decisão também ruim e o resultado não chega, né? Então aqui tem uma verdade que poucas pessoas gostam de admitir, né? Que a maioria das empresas estão bem longe de construir pipelines de dados, criar estratégia de dados, estratégia baseada em informações, né? A maior parte das empresas acabam ficando só na parte da informação, né? Criação de relatórios, dashes, e tudo mais, mas poucas pessoas conseguem enxergar no insights real, né? E aí, consequentemente, com o avanço da IA generativa, esse ciclo mudou um pouquinho, né? Hoje já é possível você conversar com os dados, você criar uma estrutura de dados, uma estrutura de pipeline, uma arquitetura de dados, né? E aí, consequentemente, você pode perguntar para as IA, ó, ao invés de você só ver dash, você pode conversar com os dados, né? Então, você, por exemplo, me mostra os clientes com maior probabilidade de churn, quais são os pedidos que atrasam e por quê. Então, você acaba conversando com esses dados e, consequentemente, os dados eles acabam sendo o combustível da base de inteligência, né? Então, os dados estão cada vez mais em evidência, muito agora com o RAP da IA generativa, né? Então, quando a gente fala de dados em evidência, hoje não é moda, né? Hoje é uma realidade. Hoje, a área de dados deixou de ser uma parte central, né? Uma parte de suporte, perdão. Hoje a área não é uma área de suporte, ela virou uma parte central da organização. Antigamente, quando a gente falava de grandes empresas, sempre vinham as empresas relacionadas para a área de petróleo, né? As empresas petrolíferas. Só que antigamente, só que hoje não, né? Hoje os dados se tornam um ativo estratégico, né? Tão importante quanto o capital, pessoas ou até mesmo a tecnologia, né? Então eles direcionam decisões, os dados, reduzem risco, impulsionam inovação, sustento IA, previsões, automações, e as empresas que não entenderam isso ainda, né, que os dados estão no centro, acaba ficando para trás, né? Então é que nem aquele, eu até brinco nas aulas assim, né? Não sei se vocês já viram os rios. Alguém tem Instagram aqui? Ninguém. Não. Tem alguns rios no Instagram que quando a esposa pega o celular do marido, né? Aí ela fala assim, bolsa, sapato, viagens, né? Aí ou o funcionário vê o celular do chefe assim, falando assim, né? Aumento de salário, folga. E aí na sequência o Instagram acaba mostrando propaganda de sapato, bolsa, o chefe recebendo informação de como melhorar a produtividade dos funcionários, né, dando bem-estar a eles. Então, tudo isso são dados capturados que, trabalhado, mostram bons resultados, né? Então, são todas as informações que, todo momento, nós estamos gerando e aí, consequentemente, gerando esse ativo. Tranquilo? E aí, só para vocês terem uma noção do que acontece de informação, quais são os dados gerados em um minuto aqui, né? Então, na internet,
a gente tem uma quantidade muito grande, exponencial, de informações que acabam sendo produzidas em um minuto. Então a gente tem aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Eu rabisquei meu slide aqui, eu mesmo. Acho que eu rabisquei, será? Pronto, aqui. A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Ó, o Airbnb gerando quase 800 locações, né? O Facebook gerando quase não, 4 milhões de likes, né? A gente tem o WhatsApp aqui, ó, gerando mais de 41 milhões de mensagens. LinkedIn, ó, mais de 6 mil resumos, né? Reels por dia do Instagram, ó, quase 700 mil em um minuto. Então, a quantidade de informações geradas hoje pela internet cada vez mais absurda, né? Então, hoje, dados é o foco central da IA generativa, de uma empresa se tornar data-driven, né? Deixa eu botar o papo demais, né? E a engenharia de dados, ele é o pilar. Hoje, o pilar é a engenharia de dados, né? Quando a gente fala sobre engenharia de dados, não é um exagero falar que é um pilar. Hoje já é fato, né? A IA só existe porque alguém construiu a base sobre ela, né? E a base, muitas vezes, ou quase todas as vezes, é a engenharia de dados. Então, para que a gente possa suportar a inteligência generativa ou IA, você precisa ter um pipeline bem definido, um pipeline em real time, ou um pipeline batch, né? Ter dados confiáveis, né? Quando a pessoa brincou na casa do varejo, porque eu vim do varejo, né? Antes de Baguete, eu era do varejo. E aí, se você mostrar ali na Black Friday, por exemplo, o que está acontecendo na semana, né, você precisa mostrar o que está acontecendo no momento do dia, né? Então, a compra é em real time, a quantidade de pedidos são em real time, então tudo isso é mostrado hoje em real time. Então, esses dados precisam ser confiáveis para que você possa tomar uma decisão, né? E aí ter transformações de dados, criar pipelines para que você possa juntar dados. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses tipos de dados. Então você precisa criar pipelines para que você possa criar transformações de dados, né? Compor dados de várias origens diferentes, né? E aí, consequentemente, com uma governança aplicada. Então, sem isso, qualquer modelo, por mais avançado que seja, pode errar, né? E o pior, ele vai errar com confiança, né? Aquela pessoa que acha que está falando certeza, tem a convicção, mas na verdade não tem a informação é, fiel do que realmente está acontecendo. Então, pipelines confiáveis geram dados confiáveis, e dados confiáveis certamente acabam sustentando a inteligência. Então, eu trouxe aqui um blueprint de engenharia de dados, de vários modelos de data source que a gente pode capturar as informações, né? Então, a gente tem aqui aplicações em SaaS, RP, aplicações legada, internet web, né? O famoso crawler, né? Que eu fico buscando informações de sites, mídias sociais, vários formatos, tipos de data source, né? Banco de dados que a gente está acostumado aqui, SQL, Oracle, né? Fazendo a aquisição dessas informações, tanto em ETL como stream, né? ETL é um acrônimo de eu extraio a informação, eu transformo a informação, eu carrego a informação, ou em real time, né? Usando streaming. Então, conforme as informações vão acontecendo, eu já vou capturando, né? Em real time. Onde que eu faço o armazenamento dessas informações? Onde que eu vou armazenar essa quantidade muito grande? É um data lake? É um DW? É um data store? Uma data store? Então, qual formato de tecnologia para armazenamento eu vou guardar essas informações? Como é que eu faço o acesso a ela? Então, eu estou extraindo de data source, o tipo de aquisição que eu estou fazendo, né? Se é em lote ou se é em stream, né? Se é em batch ou stream, onde que eu estou armazenando, como eu estou armazenando, então eu posso estar criando várias visões, várias queries, né? Com governança, com segurança, disponibilizar via serviço, né? A gente pode disponibilizar também via
APIs e essas informações já trabalhadas sendo consumidas por várias áreas, né? IA, BI, Business Analytics, para relatórios, tudo isso rodando em vários formatos de plataforma, né? Você não pode ser uma plataforma on-premise, né? Que é a sua infraestrutura é, local da sua empresa, ou cloud, multi-cloud, né? Ou híbrida, ou em plataformas edge, que é onde você tem o seu mini servidor plugado em um device. Tranquilos? Tá aqui tudo bem? Tranquilos? Fechou. Então, quando você tiver dúvida. Opa, e aí, o Você que que são? mencionou aí, desculpa, o Claro. ETL e o streaming. O que é o CDC, essa terceira sigla ali É, na parte de aquisição de dados? o CDC a gente fala que ele é um Change a Data Captura. Ele é uma funcionalidade que te ajuda a você capturar os dados em real time. Então, sempre que houver uma alteração no banco de dados, de insert, update, delete, alguns bancos de dados têm essa funcionalidade de Change Data Capture. Então, conforme você vai operando os seus bancos, suas aplicações transacionais, inserindo informação, atualizando informações, excluindo informações, você consegue resgatar do banco em real time. Então, você não faz, você não busca mais informações de um período para trás, né, que a gente chama de D-1, por exemplo. Ah, vamos fazer uma análise do dia anterior. Então, o CDC é uma funcionalidade que alguns bancos de dados têm para que você possa extrair essas informações conforme as operações vão acontecer no seu data source. Legal, obrigado. Muito bom. Não, você fala quando você fala de stream, né, e CDC, aqui explode para o mundo em real time, que essas duas palavrinhas têm muita cereja do bolo, né? Tem um pipeline para construir em real time, que eu não sei que. Você é de dados, Fernando? Bem, eu estou aprendendo sobre dados. Eu trabalho com TI, trabalho com logística, que trabalha muita informação o tempo inteiro, e estou buscando mais conhecimento até para poder trazer um pouco mais de informação para a empresa que eu estou trabalhando. E acho que um ponto importante aqui, talvez, é que entendo as técnicas, mas para cada uma dessas frentes, quando a gente fala mais de dados em tempo real e coisa do tipo, a gente tem custos associados também, né? Que aí é Sim. identificar se vale a pena trazer ou não esses dados, porque senão a solução pode ficar mais cara do que o resultado que ela pode trazer dentro da empresa, não? Perfeito, Fernando. Isso para tudo, né? Para dados, para aplicações, engenharia de software, tem toda a razão. Dependendo, e aí tem uma parte, a gente não vai falar aqui, mas, por exemplo, FinOps é algo que fala muito sobre isso, né? É criar arquiteturas e na criações dessas arquiteturas levar em consideração o custo, né? Poxa, uma arquitetura não pode ser uma arquitetura da NASA se eu vou resolver um problema pequeno, né? Então, antes, quando a gente não via essa métrica, custo, criava-se a arquitetura da NASA. Então, hoje, uma das premissas do FinOps é quando eu for projetar qualquer arquitetura de dados, de engenharia, de software, levar em consideração essa métrica também. Bem pontuado, Fernando. E aí, que são esses pipelines de dados, né? Pipeline de dados é um conjunto de etapas que movimentam informações, que transformam e preparam dados até que essas informações estejam disponíveis para serem consumidas até o final. Então, como tem um desenho aqui, como se fosse esse desenho mesmo, é um fluxo mesmo. Né? Vou fazendo a ingestão de dados, eu vou capturar essas informações em vários data sources diferentes, né, criando uma esteira. E aí você tem ferramentas para orquestrar essas esteiras, você tem ferramentas para transformar as informações. Então imagina que eu preciso compor dados, né? Então eu vou trazer dados de pessoas, só que para eu compor informações sobre as pessoas, eu preciso trazer informações de endereço. E eu não tenho. Então eu vou lá buscar no CEP do correio, por exemplo. Então, assim, tem ferramentas para compor informações, para juntar essas informações, e aí, consequentemente, tudo isso armazenado em um storage,
e aí, consequentemente, já preparado essa estrutura de dados para que possa ser consumido por áreas, para times de BI, para o time de Analytics, ou servir para a IA generativa, por exemplo, também. Como é que eu... Ah, isso aqui às vezes não apagou. Apagou. Tudo bem? E aí, fazendo uma cronologia do fluxo de engenharia de dados, a gente tem ferramentas para que a gente possa coletar informações, né, fazendo injeções de dados em diversos data sources, diversos formatos, né, e a IA muito vem nos embasando para que eu possa ter informações e arquivos diferentes em lugares diferentes e tipos diferentes, né, e essas informações sendo armazenadas em data lakes, né? Ou em bancos de dados, que a gente está acostumado aqui, um banco de dados transacional, um NoSQL, podendo processar essas informações em real time, ou memória, entregando essas informações, né, distribuindo acesso a dados, qual que é o formato que eu vou disponibilizar esses acessos, são em dash, são em relatórios, são em APIs, em data sources específico para a IA generativa, como é que eu vou disponibilizar o resultado dessas informações. E aí, como é que eu vou orquestrar? Como é que o meu fluxo de informação, desde a coleta da informação, transformação, processamento, distribuição, eu preciso orquestrar esse fluxo. Ele pode ser um fluxo em real time, mas pode ser um fluxo em batch. O fluxo em batch é aquele fluxo que de tempos em tempos eu faço alguma coisa. Então, eu vou criando essa orquestração dentro desses pipelines, sempre monitorando, gerenciando, aplicando controles e, consequentemente, governança. Então, quando a gente fala de engenharia de dados, esse é quase o fluxo, desde a origem dos dados, que eu vou coletando, né, até a disponibilização da informação. E aí, consequentemente, você vai orquestrando esse fluxo, você tem ferramentas de orquestrações, você tem construções de pipeline para que você possa trabalhar essas informações, trabalhar esses dados para que você possa ser consumido para IA. Caso você tem uma equipe que segura, sabe? Não, Mariana, tudo bem. Tá gripada, peraí, segura aqui, alguém entraria. Vou multar aqui o Alexandre. Depois, quando o Alexandre quiser, ele desmuta aqui. E aí, para fazer uma analogia de uma gestão de dados usando ferramentas open source, né, existe uma infinidade de tecnologias, né? Mas só fazer uma analogia aqui, a gente tem aplicações que coletam informações, aplicações que vão orquestrando o fluxo, né? Aplicações para armazenar dados. Então, eu posso armazenar dados do Mineo, no HDFS, posso trabalhar com real time, utilizando o Kafka, um barramento de eventos. Posso fazer minhas transformações de dados com Spark, Stream, dbt, né? Posso entregar essas informações em vários formatos de data source, ó um banco de dados relacional, um Elasticsearch, um MongoDB. Posso entregar aqui também, ó, bancos de dados vetorizados. Alguém vai falar de bancos de dados vetorizados para armazenar dados vetorizados. Banco de dados vetorizados, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, para serem consumidos, ó, via IA generativa, né? Ou para a área de analytics, fazer uma análise de dados com Metabase, ou disponibilizar isso via um dashboard. Aqui poderia ser um Power BI, aqui é um Metabase. Então, são tecnologias que seguem esse fluxo de ingestão, armazenamento, preparação e apresentação. Tudo bem? Alguém conhece uma dessas tecnologias? Sim, não, talvez. Ó, o Fábio, sim, hein? Fábio também é de dados, Fábio? Não, o Fábio é de infra. E aqui é um mundo open source que existe uma afinidade de tecnologias, mas é o fluxo, né, da informação desde a parte da ingestão até a parte de disponibilização, e inclusive disponibilizar informações aqui para o banco de dados de vetorização. Então, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse formato de dados, que é onde que os dados podem ser consumidos via Generative AI. E aí, onde que eu vou armazenar esses dados, né? Onde que eu armazeno essas informações? Como eu processo tudo isso?
como eu obtenho valor sobre esses dados, né? Como eu capturo todos esses dados? Então, são várias perguntas que o engenheiro de dados, na concepção inicial da informação, precisa responder, já faz parte do dia a dia deles para que eles possam responder, né? Então, por exemplo, a gente vai armazenar todas essas informações, né, o que a gente chama de data lake. Então, eu tenho um armazenamento distribuído, e esse armazenamento distribuído permite eu armazenar qualquer tipo de informação. Tá? Então, a gente tem aqui o Data Lake, que é um conceito, né, de armazenamento para que eu possa armazenar qualquer tipo de dados. Como qualquer tipo de dados? Você vai armazenar tipos dados estruturados, dados semi-estruturados e não estruturados. Quando a gente fala de dados estruturados, eu estou falando de dados que vêm com estruturas definidas, né? Por exemplo, SQL Server, de um Postgre, de um Oracle. Então, são dados que já está estruturado, que já tem um tipo de informação definida, que já existe um tamanho definido, né? Então, por exemplo, vou armazenar o nome de uma pessoa no banco de dados estruturado. Qual que é o tipo de dados de um nome? É um texto, né? Então, já vem com uma definição estruturada. Olha, o campo nome, ele é do tipo texto e pode ter até 20 caracteres. Então, esse tipo de informações eu posso enviar para o Data Lake, né? Opa, esse tipo de dados estruturados. E os dados semi-estruturados? Então, eu tenho aqui JSON, arquivos JSON, arquivos XML, né? Pode ser arquivos TXTs, né? Então, são estruturas que são arquivos que não têm uma estrutura pré-definida, mas tem um pouquinho de estrutura, né? Que é o caso, por exemplo, do arquivo JSON. E os arquivos não estruturados? Quem consegue dar um exemplo de tipo de arquivos não estruturado? Que é o grande data source para IA generativa. Ó, o Gabriel já respondeu. Imagens, PDF, vídeos, né, conteúdos de internet, né? Então, essa quantidade de dados não estruturados, que hoje é quase a base, né, ou 70 a 80% que vai prover informações para a generativa, vem de dados não estruturados. Então, todo esse tipo de informações, a gente armazena o que nós chamamos de um data lake, né? A gente pode colocar informações que vêm de bancos de dados relacionais, que vêm de arquivos JSON, que vem um arquivo de imagens, vídeo, tudo compondo essas informações em um local centralizado. Se está tudo centralizado, imagina só, eu tenho um data source que vem de SQL Server, que vem de um Oracle, que vem de uma imagem, que vem de um vídeo, que vem de uma página da internet, tudo num lugar só. Se está tudo num lugar só, centralizado, eu não consigo trabalhar com todos esses dados juntos? Posso, posso conseguir. Eu posso conseguir, não, eu consigo trabalhar com esses dados juntos. Porque a origem da informação, ela vem de vários data sources diferentes, compondo, centralizando e organizando essas informações no Data Lake, e aí, consequentemente, eu vou trabalhar com essas informações para prover para a IA generativa. Aí eu até trouxe aqui um exemplo de IA não estruturada, né, que são os arquivos, vídeos, imagens, que é a maior parte dos dados atuais. Hoje, a maior parte dos dados são esses dados não estruturados, principalmente que vem de internet. Lembra aqueles lá de um minuto que acontece de informações de um minuto? A maioria daqueles dados são não estruturados, né? Eles não possuem linhas nem colunas, não possuem modelo de dados, né? Ela é mais difícil de analisar, né? Mas aí há a possibilidade de processamento mais fácil, como vídeos, fotos. E aí acho que alguém você colocou vídeo TikTok, né? Pode ser também. Você consegue buscar vídeos, aí você quebra em personagens, em conteúdo com esse vídeo. Então, os dados não estruturados, todos eles se armazenam num lugar só, nós chamamos de data lake, e aí você consegue trabalhar para prover informações para IA. E aí, qual que é o benefício, né? Uma visão única, você tem uma visão única que está tudo centralizado, você tem cruzamento de dados, que você pode cruzar dados que vêm de um PDF com um banco de dados relacionais,
Você pode aplicar análises avançadas, ter insights sobre essas informações. É uma tecnologia barata, então você tem uma redução de custo de armazenamento, né? E aí você pode trabalhar com inovação e experimentação. Diego, um profissional de dados com foco em dados não estruturados é bem valorizado no mercado? Diego, sim, e está criando cada vez mais força por causa da IA, né? Porque eu vou dar um exemplo uma empresa antes de ir para a Get, em uma reunião me chamou para a gente poder fazer uma análise de uma arquitetura. E aí os problemas de uma arquitetura era não escala, não tem segurança, não é resiliente. E era do time de data science. Então, o que aconteceu? O time Data Science fez tudo, né? Fez os modelos, começou a extrair informações, só que não escalava, né? Não tinha uma arquitetura para escalar. Então, Diego, esses profissionais de engenharia de dados estão cada vez mais criando relevância. E aí, um dos temas dentro da engenharia de dados que está ganhando bastante força é você trabalhar com dados não estruturados, né? Você saber tratar vídeos, saber ler imagens, ler PDF. Então, isso acaba ganhando uma valorização muito grande no mercado. E aí, consequentemente, você vem trazendo um pack de tecnologias que a engenharia de dados já te provê. Tranquilas? E aí, dentro de um armazenamento de dados, dentro do Lake, a gente, lá dentro, a gente organiza um pouquinho. Então, não é só um panelão que eu coloco todas as informações lá. Então, dentro do Lake, a gente dá uma organizadinha. A gente divide essas organizações, a gente divide em camadas, né? E é o que a gente chama de uma arquitetura medalhão. Uma arquitetura medalhão é uma arquitetura por convenção. Eu tenho um nome como se fosse um campeonato, né? No caso aqui, bronze, silver e gold. Mas é uma convenção. Então você vai encontrar na literatura arquiteturas medalhão dividindo as camadas entre bronze, silver, gold, ou RAWs, Trust e Refined, né? Então você vai encontrar na literatura nomes diferentes para este propósito, inclusive para dentro de empresa. Poderia ser também a separação dentro do data lake, poderia ser a B, C? Poderia, porque o mais importante aqui é o propósito de cada camada, né? Só que para facilitar por convenções de mercado, quando você fala uma camada bronze, você já consegue saber qual que é o propósito dessa camada, né? Se você cria uma camada com nome A, você precisa me explicar qual que é o propósito da camada A, porque eu não vou saber entender se for algo específico da sua empresa. Então, esse armazenamento que eu coloco todos esses tipos de dados, eu posso dividir essas informações. Então, por exemplo, toda informação que eu busco, né, que eu pego o arquivo texto, que eu pego imagens, que eu pego vídeos, informações em data source, eu posso colocar aqui uma camada bronze. São os dados brutos, né? Então, os dados brutos eu armazeno numa camada bronze. Então, eu estou coletando a informação. Do jeito que ela está, tenho um cantinho do meu armazenamento do meu data lake dedicado só para isso, que a gente chama de dados brutos. Eu não trabalhei, não fiz nada. Quando eu começo a trabalhar essas informações, eu promovo a minha informação para uma outra camada, que a gente chama de Silver, por exemplo. Essa camada, eu começo a trabalhar com os dados, eu começo a limpar os dados. Então, eu limpo os dados, eu valido os dados. Olha, eu estou vindo dados de vários lugares do mundo. Eu vou padronizar o UTC, né? Eu vou tirar as duplicidades. Então, eu tô tratando os dados, eu estou limpando já os dados. E aí, quando eu faço esse processo de limpeza e tratamento, eu promovo para uma camada que a gente chama de silver. Quando eu pego esses dados que já estão tratados e aí eu começo a dar valor ao meu processo de negócio, eu promovo uma camada Gold. Então, dentro do meu armazenamento, que se chama Data Lake, eu tenho divisões para cada fluxo de etapa. Do jeito que veio os dados brutos, eu armazeno na bronze, começo a limpar os dados, né? Trabalhar os dados, tirar duplicidade, ajustar tamanhos, definições de dados, eu posso promover para uma camada silver.
Quando eu dou um propósito de negócio, imagina que meu propósito de negócio é juntar duas, três, quatro entidades para uma visão unificada que vai atender meu processo de negócio. Então, eu promovo, faço, trabalho essas informações para que eu entregue esses dados para serem consumidos numa camada dedicada a elas, que essa camada aqui a gente chama de Gold. Bem? Então, essa arquitetura que a gente chama medalhão, você vai encontrar na literatura no lugar de bronze, raw, no lugar de silver, trust, no lugar de gold, refined, né? Poderia ser um, dois, três, poderia ser Uno, Fiat, Ferrari, poderia. Não tem uma definição correta. Existe uma convenção para te ajudar a identificar cada camada. E essas camadas existe um propósito entre dados brutos, dados trabalhados e dados já com o seu processo de negócio. Tranquilo até aqui? Muito fácil a engenharia de dados, né? E é claro, todo esse armazenamento precisa estar governança, né, com segurança, com um catálogo de dados, para que isso não vire um pântano de dados, né? Então, tem gente que cria um data lake para fazer backup. Ah, coloca tudo lá, porque é permitido você colocar arquivo texto, imagens, PDF, criar pastas, tudo permitido, né? Então, eu vou criar um data lake para fazer um backupão na minha máquina. Não é isso. Não tem esse propósito. Então, se você começa a colocar informações no seu data lake sem metadados, sem governança, sem segurança, sem definições de domínios e contextos, né, o seu data lake pode virar um pântano, né, que a gente chama de data swamp. Pode virar um pântano de lago, né? Porque você tem informações de qualquer jeito, não governada, não estruturada. Então, isso a gente sempre é, orienta os engenheiros de dados que na criação de um data lake, crie isso de forma organizada para que não perca o controle, né, das informações que estão armazenadas lá. E aí, consequentemente, mesmo que as informações sejam confiáveis, por não ter uma governança, dificilmente você vai conseguir trabalhar para você entregar para ser consumida por IA generativa. E aí, quais são algumas tecnologias, né, de data lake, né, de armazenamento distribuído? A gente tem aqui acho que alguém comentou que é de infra, né? A gente tem armazenamentos em clouds, né, no caso, por exemplo, da Azure, Azure Data Lake, na GCP, Google Storage, Cloud Storage, na AWS, Amazon S3, ou HDFS, né, que a gente chama de Hadoop, ou Open Source, Minio. Então, são tecnologias que eu possa armazenar os meus dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Pode ser na cloud, uma tecnologia de armazenamento da cloud, pode ser não cloud, pode ser on-premise, né, dentro da sua empresa, como o HDFS, por exemplo, ou pode ser uma ferramenta open source, e aí você instala dentro da sua infraestrutura. Ó, o Mauro, camada medalhão ajuda usuários de diferentes níveis de maturidade a consumir os dados. Perfeito, Mauro. Você acaba consumindo esses dados de várias áreas diferentes. Muito bom. Aí, só para fazer uma analogia um pouquinho aqui, pra gente passar rapidinho, existe um landscape de 2012 que já define quais são as tecnologias para trabalhar com engenharia de dados. Esse é o Landscape de 2012. O que vocês acham? Tem pouco, muita tecnologia, pouca tecnologia? Tem bastante já, né? Bastante tecnologia para trabalhar com engenharia de dados. E aí, se a gente atualiza, essa aqui é o Landscape de 2023, ó, seja a quantidade de ferramentas já cresceu absurdamente, né? Então você tem vários formatos de data source surgindo, frameworks, dashes, processamento, e aí dei um zoom aqui, né, um pouquinho mais para os principais, então a gente tem uma quantidade de frameworks muito grande, formatos de dados também grande. Aqui, formato Iceberg, Parquet, Delta Lake, Airflow, formatos para query, né? Dataflow, Spark, Presto, de armazenamento de data source. Olha a quantidade de data source, Postgre, MySQL, Mongo. Então, a quantidade de tecnologias
que engloba a engenharia de dados é Vê aí, absurdamente. você entrou desde o começo? Oi, Eric? A quantidade de tecnologias hoje são muito grande. E isso tende a aumentar com a IA generativa. Porque vamos dar um exemplo aqui, ó. Data Source, né? Ó. Aqui a gente está vendo os principais, ó. Postgre, MySQL, Mongo, Redis, Cookie-Crush, Maria, Influx. Ó, eu não estou vendo nenhum data source aqui, ó, do tipo vetor. Então, a quantidade de tecnologias tende ainda a aumentar cada vez mais. Com a evolução da IA, esse landscape voltado para engenharia de dados certamente vai aumentar um pouquinho, bem pouquinho, para não falar um tantão, né? E aí, qual que é o ciclo do valor, né? Informação, insight, decisões, ação, né? O que acontece muitas vezes é a maioria das empresas param na etapa da informação, né? Criando dashes, relatórios, planilhas, né? E aí acha que somente isso é ser data-driven, né? Existe muito mais envolvendo para você se tornar data-driven, né? O grupo menor de empresas conseguem chegar na etapa de insight, né? Que é quando realmente entende o porquê das coisas, né? Algumas coisas chegam algumas empresas conseguem chegar na fase de transformações, de insights em decisões, e poucas empresas conseguem chegar até o final, que é o que realmente a tecnologia age por você, né? Então é aprender um pouquinho com o histórico e executar processos de ponta a ponta, né? É onde que a IA generativa está mudando um pouquinho esse jogo. As empresas estão começando a entender a importância da construção dos dados, criando pipelines para que você consiga ter dados relevantes para que você possa trabalhar com a generativa, né? E aí, consequentemente, com isso a gente consegue fazer perguntas, né? Quais são os produtos que estão caindo em vendas e por que está caindo, né? Então, com os dados estruturados, você consegue já fazer perguntas e ter resposta de alguns insights que você queira ter. E aí, consequentemente, a gente sai do modelo de analytics tradicional para o analytics inteligente. Olha que legal. Geralmente a gente sempre está acostumando a ver o analytics e aí a gente começa a sair um pouquinho do analytics tradicional para o inteligente, né? Então, durante muitos anos, o sonho das empresas eram ter dashes bonitos, né? E isso foi extremamente importante para aquele momento, como evolução, né? E aí eu vi, por exemplo, não sei quem é quem já desenvolveu, alguém aqui já codou? Que tem mais de 30. Eu vi na época, por exemplo, de relatórios ser construindo em aplicações transacionais, né? A época do Crystal Report, quem ia falar do Crystal Report? Ó, o Fernandão, ó. Crystal Report, na época do Crystal Report, Report View, eu vi nessa época aí, VB5 para frente, né? Criação, essas áreas criando dashes, né? Após essa parte de criar dashs bonitos, começaram a criar áreas, né? Puxa, agora eu tenho uma área de BI, né? Construindo dashboards com Power BI, Tableau, Metabase, respondendo queries, Log Studio, né? Então as áreas começaram a criar uma área específica de BI, né? Para que possa ter visões e filtros diferentes. E tudo isso ainda tem o seu valor, né? Não estou falando que não tem seu valor, ainda tem o seu valor, né? E na época foi um grande avanço para sair, opa, por aqui, para sair da era de planilha de Excel para dashes, né? Mas agora a gente está vivendo uma outra realidade. Qual que é a realidade que nós estamos vivendo agora? São os dashes começando a responder o que está acontecendo. Então, além de ter indicadores, né, que os gráficos trazem, que apontam tendências como qual que é o faturamento do mês, quantos pedidos tivemos ontem, como está o tráfego do site. Então, as empresas começam a saber que elas querem saber o que aconteceu, né? Por que aconteceu, o que eu devo fazer, se eu fizer isso, qual que é o impacto, né? Então, nesse momento, existe uma transição para o Analytics tradicional para o Analytics inteligente. Então, a gente está migrando desse modelo descritivo
para o modelo prescritivo, né? Então, antes era o que aconteceu, aí ia lá no dashboard e via o que aconteceu, para agora faça por mim. E esse faça por mim, quem que está fazendo agora? Quem chuta quem está fazendo agora? São os agentes de IaaS. Então, os agentes de IaaS, né, e os copilots também, né, são sistemas que conversam, analisam e tomam decisões. Então, a gente sai, por exemplo, de explique por que caiu a venda na região sul, simule o impacto de reduzir o preço em 3%, né? Então, essa mudança de paradigma, antes era o time precisava ir até informação. Agora a informação vem até o time, interpreta, prioriza, tudo bem? Então, fazer uma analogia, né? O painel, os dashes mostram, né? Aí a conversa e o agente age, os agentes de IaaS, né? Aí faz uma analogia para carro, né? Porque eu gosto de carro, né? Os dashes é como se fosse um retrovisor, a IA é como se fosse um para-brisa e os agentes, os pilotos automáticos, tudo bem? E aí como é que houver essa evolução de IA? Né, essa transformação contínua, essa nova era da inteligência, né? Quando a gente fala de IA, parece que tudo começou agora, né, em 22, né? Todo mundo tá falando de chat GPT, de chat GPT, parece que tudo começou hoje, né? Só que, na verdade, às vezes a gente esquece um pouquinho de como isso começou, qual foi a origem disso, né? Então, quando a gente fala de IA, é uma história muito mais longa, né? E cheia de altos e baixos, né? Não é claro que agora criou-se uma relevância muito maior, né? Todo mundo fala de IA generativa ou IA, mas isso já vem há muito tempo, né? Então, antigamente, na época dos anos 90 eram muito sistemas especialistas, né? Eram sistemas baseados em regras, né? Então, por exemplo, sistemas de medicina, né? O médico colocava sintomas, o sistema desenvolvia possíveis diagnósticos, mas tudo eram programados na mão, né? Não tinha uma inteligência muito bem. Funcionava? Funcionava perfeitamente, só que você tinha que manter uma quantidade de regras muito grande de manual. Aí, por volta depois dos anos 2000, vieram a era do machine learning, né, que a mágica era com que a IA pudesse ter regras e começar a aprender com os dados, né? Então ela era da regressão, classificação, árvores de decisões, né, fazer previsão de churn, falar sobre riscos, fraude, né? Então, por exemplo, sistema de recomendações, né? Quem comprou isso também comprou aquilo, né? Ou aprender com o comportamento dos outros, aprender com o comportamento do passado. Extremamente simples, mas muito revolucionário para a época, né? Aí chegaram a época depois do Deep Learning, né? Lá por volta ali por 2000, 2012, 2015, com GPU mais barata, aí surgindo redes neurais, né? Aí a era do reconhecimento facial, tradução automática, voz para textos, carros autônomos, né? É onde que as IA generativas, a era dos e depois a era dos IAs e dos agentes, que é a era atual, né? É onde que a IA começa a ler parágrafos, ler texto, comparar palavras, né? Entender nuances, interpretações, intenções, ou seja, começou a entender os contextos, entender o contexto, né? Então, quando eu falo assim, é, o banco fica na esquina da praça. A IA entende que aquele banco é um banco de sentar, né? E quando eu falo assim, o banco aprovou o crédito, ela entende que é algo correlacionado ao financeiro. Então, isso permitiu que a IA deixasse de ser especialista e virasse generalista. Então, a IA agora, ela não só interpreta, ela cria, né? Ela cria textos, cria imagens, cria código, cria música. Ela está na era de criações. Então, se, por exemplo, para quem é de tecnologia, você pode pedir para a IA, ó, cria uma API em Python para conectar com o banco XPTO, né? Ela vai criar, né? Então aí foram nesse momento que começaram a surgir os modelos. BERT, os GPTs, né? 2, 3, 4, e aí os modelos começaram a criar textos, imagens, códigos, ideias, personagens, relatórios, fazer
estratégias, simulações na era da IA generativa. E qual que é o futuro? Vamos ver qual que é o futuro. É a computação quântica junto com a IA. Alguém está estudando computação quântica já? Ninguém? Flávio, Marcos, Fernando, Sandra. A próxima era é a computação quântica. Então, os modelos sendo treinados em máquinas quânticas, né? Simulações de risco, de logística, que hoje levariam dias, semanas, meses, podendo ser rodando em segundos, né? Então, Google, IBM, AWS já estão na corrida contra o tempo. A computação quântica já é o futuro da IA, né? Não é mais uma questão de ficção científica, nem algo que possa estar longe, já é algo próximo, né? Já estão batendo nas empresas, na porta das empresas. A própria McKinsey fala muito sobre isso, né? Que os modelos GPT, Gemini só existem porque chips extremamente especializados, feitos sob medidas para IA, surgiram, né? Eles foram projetados especificamente para lidar com grande volume de cálculo que é exigido, né? Isso quer dizer que a IA só evoluiu porque o hardware evoluiu junto, né? Se a gente dependesse de CPU comum, não teríamos essa expansão de agentes de IaaS muito grande, né? E aí você olhando um pouco mais para frente, vem a parte mais divertida que é a computação quântica, né? Então aquele cálculo de risco de que o banco faz, que por exemplo poderia levar dias, até meses, semanas, hoje é feito em pouquíssimos minutos, né? Então a computação quântica vai cair muito esse tempo de processamento, simular moléculas para descobrir novos medicamentos, né? Hoje é uma coisa bem lenta, mas com a computação quântica já pode ser isso processado rapidamente, né? Lembrando que a computação quântica ainda não vai substituir a computação clássica, ele é só um acelerador, né? Então, assim como a GPU acelerou a era do machine learning, né, o quântico vai acelerar problemas que hoje demora muito tempo para resolver. Então, imagina treinar modelos gigantes, ao invés de ser dias, semanas, treinar por horas, né? E isso vem com a computação quântica. E aí, trouxe aqui para vocês um pouco de informações que isso não é mais uma coisa que está bem distante. Então, eu trouxe até alguns prints. Eu não sei quem viu a palestra de computação quântica aqui na FIA. Esse slide exclusivamente eu trouxe de lá, da professora. Então, você vê a Google, que resolveu em 5 minutos problemas que poderiam levar 10. Eu nem sabia que tinha esse termo, né? Septilhões de anos, né? A própria Microsoft apresentou o chip quântico, que pode mudar o mundo da computação. A Amazon anunciando chip quântico próprio, com liderança de cientista brasileiro. Então, é algo que as projeções é daqui a 4 a 5 anos, nós já temos computação quântica resolvendo muitos problemas do dia a dia. E aí, consequentemente, para treinar modelos cada vez gigantes, vai ser uma aceleração muito grande. Alexandre, a era do sim não é mais ou menos. A computação quântica deixa as decisões mais humanas. A Mackenzie foi surpreendida pelo advento da IA generativa e agora tenta se manter relevante no mundo da estratégia para ver o futuro de um futuro que nunca previu. É verdade. Diego, será que a do computação quântica vai quebrar senhas, criptomoedas, etc? Não sei. Boa pergunta, Diego, mas o que eles prometem entregar de processamento é muito mais, tem muito poder do que a computação normal. Essa palestra que eu comentei de uma eu esqueci o nome da professora que tem aqui na FIA, para quem não conhece, é rapidinho, acho que é 1 hora de palestra. É bem legal, porque ela explica os porquês um pouco, né? Qual é a diferença de uma CPU comum, de um CPU processamento quântico, né? Isso é bem legal para poder entender. Então, o futuro é a computação quântica junto com a IA. Antônio? Ó, pessoal,
sobre o que o professor Fernando está falando, eu vou deixar os links dessa palestra aqui no nosso chat para vocês darem uma olhada, que é muito interessante. É a nossa professora de computação quântica, Samurai, que ela dá essa aula. E só aproveitando também, professor, para falar para o pessoal que a lista já está lá no chat, tá bom, pessoal? A lista de presença. E conforme for o tempo passando até o final da aula, eu vou lançando novamente para o pessoal ver aí, tá bom? E o que o professor está falando, eu vou mandar aqui sobre a computação quântica. Obrigado, professor. É bem legal, galera. Acho que é 40 uma hora de palestra. Ela é mestre, ela acho que ela é mestre e está estudando computação quântica há muito tempo. Então, bem bacana. Alexandre, para isso não precisa de computação quântica, mas sim de redes sociais e engenharia social, é verdade. A engenharia social é um grande abertura de porta para os hackers, né? Vou procurar essa palestra, Elise. Os chineses em IA estão longe dos Estados Unidos, obrigando de igual para igual. Olha, eu acho que os chineses estão na frente dos Estados Unidos. Teve uma matéria que saiu recentemente, acho que poucos meses, né? Que a China entregou um modelo treinado, teve um gasto e tempo muito menor que a OpenAI, por exemplo. Eu não lembro o nome da empresa, é uma chinesa, se eu não me engano. Samurai, conduz computações tal, se eu não me engano. Acho que essa daí, Samurai. A Samurai é a professora, é. Elise, eu acho que tem uma matéria que fala sobre isso. Acho que uma empresa da China treinou um modelo com menos recurso, menos investimento e com tempo reduzido também. É DeepSeek, acho que faz mesmo, Diego. A DeepSeek, boa. Professor, como você vê a crescente geração de dados sintéticos pela IA e o impacto disso no futuro? Olha aí, José, os dados, assim, o que eu vejo, assim, as empresas vão começar a olhar para os dados com muito mais carinho que agora, porque hoje, quando a gente fala, por exemplo, todo mundo está falando em N2N, né? N2N é uma ferramenta que você consegue criar modelos, agentes automatizados, fluxo, é muito fácil a promessa, né? Só que não está falando de dados ainda, não fala de dados. Então eu vejo a geração de dados hoje, já agora, uma grande relevância na geração de IA, né? Isso vai ter um impacto muito grande para as empresas, porque ela vai começar, daqui a pouco eu te falar até inclusive um pouquinho sobre isso, que as empresas vão começar a parar de usar IA em algum momento, se não levar em consideração os dados, né? Acho que tem até um estudo, acho que é da MIT, que vai falar daqui a pouco, 95% das empresas acabam desistindo de IA, porque justamente não conseguem trabalhar com os dados de forma mais coesa. Bom, então o futuro é quântico, né? E aí como é que tá, o que que tá por trás de toda a mágica, né? Acho que vocês já viram falar, ou ao menos já viram falar, ou ler em algum lugar, né? Tokens, embeds, modelos fundacionais, vetorização. Quem já ouviu falar de um dessa palavrinha assim solta, né? Tokens, embed, modelos, vetorização, alguém já ouviu falar? Já ouvi tokens, ó. Isso é o que está muitas vezes, muitas vezes não, o que está por trás da IA generativa, né? Então, os tokens, ele é como se fosse uma pedacinha do Lego, né? A IA, ela não lê palavras inteiras, ela quebra esse conteúdo em pedacinhos pequenininhos. Então, esses pedacinhos pequenininhos que são os tokens. Eu vou abrir aqui um link aqui para vocês, ó, deixa eu ver se consigo abrir aqui rapidinho. Ah, vocês não estão tratando, né? Vocês estão vendo já minha tela abrindo o site? Ainda não. Sim, não? Sim. Não, a gente está Não, vendo o Ah, slide. eu acho que eu estou compartilhando o slide, mas deixa eu parar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Acho que eu não compartilhei deixa eu ver aqui, identificar. Três, dois. Por que que não está compartilhando?
Em quatro. Ah, e agora? Agora foi. Compartilhei só o PPT, não compartilhei a tela. Então aqui eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, vou digitar aqui, ó, é um site aqui, ó, plataforma OpenAI Tokenize. Então vou escrever aqui, ó, o Festival de Prima da FIA está muito legal. Um texto qualquer. Olha aqui embaixo aqui, olha a quantidade de tokens calculado. Então, este modelo, o GPT-4, né, o GPT-4 Mini, calculou esta frase com a quantidade de tokens. Se eu pegar mais para baixo aqui, ó, a gente vai ver quais são os tokens que ele identificou, quais são o conteúdo que ele identificou como token, né? Então, o Festival de Primavera da FIS, tá muito legal. 12 tokens. E aí, se eu for para um outro modelo, como exemplo, ó, 13 tokens e um legado, 16 tokens. Então, quanto mais token o modelo processar, mais contexto ele vai entender, né? Então, quanto menos, mais moderno é o meu modelo, menos token ele tem. E este token está correlacionado com outro tema. Quem chuta um tema? Custo, né? Porque a base da IA para custo, para calcular o custo de quanto vai custar aquela interação que você está tendo com o IA, são as quantidades de tokens. Então, consequentemente, esse modelo ele tem um gasto, um custo maior do que o GPT-4, que calculou menos token, tá bem? Então, os tokens são os pedacinhos das palavras que o próprio modelo vai quebrando ali para ter um contexto sobre eles. Pronto. Agora você viu o slide? Sim. Show. Os embeds, né? Os embeds, depois que esse conteúdo é quebrado em token, esses tokens, esse conteúdo, vira uma representação numérica. Essa representação numérica é o que a gente chama de vetores. Então, imagina que eu tenho um texto, esses textos, o modelo calcula a quantidade de tokens, e essa quantidade de tokens, né, essa palavra, ela muda, é convertida por uma representação numérica. Então, essa conversão para uma representação numérica, a gente chama de embeds. Tudo bem? Esses embedded são os vetores que são armazenados em bancos de dados que suportam esse tipo de informação. Acho que alguém até perguntou aqui, não lembro quem foi, a questão de o profissional que trabalhar com os dados não estruturados tem uma relevância no mercado? Sim, junto em conhecer também, além de pipelines de dados, conhecer bancos de dados que podem armazenar tipos de dados do tipo vetor. Então, a gente vai encontrar um monte de bancos de dados hoje que já armazena a vetorização. Dá um exemplo aqui. Alguém conhece o MongoDB? Ouviu falar no banco de dados chamado MongoDB? A MongoDB, ela armazena dados, quando a gente vai de forma visual, ela armazena JSON, e aí internamente ela armazena um BSON, que é um JSON binário. Até alguns tempos atrás, ela não armazenava nenhum tipo de dados que não fosse JSON e armazena esse BSON. Hoje, ela armazena vetores. Então, olha naquele formato que a gente está acostumado, a gente pode armazenar vetores. Então, você tem o MongoDB armazenando vetores, né, dados do tipo vetores. O próprio Redis, alguém conhece o Redis também? Redis, ou Redis, né, também armazenando vetores. Então, esses bancos de dados que vão suportar para entregar processos de negócio para que a IA possa te responder dentro do seu processo, que a gente já falou um pouquinho sobre isso, são os bancos de dados vetorizados. Então, eu lembro quem foi que perguntou, além de conhecer dados não estruturados, conhecer também data sources, que armazenam esse tipo de dados vetorizados, vai ter uma relevância muito grande no mercado. Modelos fundacionais, né, o que é o cérebro que está por trás de tudo isso, e aí encontramos os modelos GPT, Claude, Llama, Gemini, né, são modelos gigantes treinados, né, eles aprendem padrões de linguagem, lógica, raciocínio, código, leis, matemática, tudo misturado, né, onde que o modelo é o cérebro da IA generativa, né? Depois de treinado, esses modelos pode
se adaptar ao seu processo de negócio, né, o que eu chamo de RAG, né, que aí você tem um modelo treinado lendo o seu data source interno, que é o seu processo de negócio. Vetorização em contexto, ele trabalha com o conceito de vetorização, então muitas vezes a IA generativa, ao ler esses dados, são dados já vetorizados, né, transforma tudo que escreve em números, né, chamado vetores. Esses vetores entram numa espécie de memória, né, o que chamamos de contexto, né? Então, por exemplo, quando a gente abre um chat GPT, deixa eu abrir aqui um chat GPT aqui. Opa. Quando a gente abre um chat GPT, tudo que está escrito aqui dentro desse chat, ele cria um contexto e cria memória. Se eu abro um outro chat, já é um outro contexto, é um outro memória. Tem até uma documentação da IA generativa, eu não sei se vocês têm costume. Quem usa o ChatGPT aqui? Alguém usa no dia a dia? Vocês têm o Sim. costume, vocês têm o costume de escrever todos os assuntos assim no mesmo chat? Quem faz isso? Eu fazia isso antigamente, confesso. Sabe quando a gente abre um chat e aí pergunta, um exemplo, eu quero saber como faz um bolo de cenoura. Aí no mesmo chat eu já pergunto sobre marcas de carro. Aí no mesmo chat eu já pergunto sobre outras coisas. Tudo isso tem um impacto extremamente importante, né? Então tente abrir um chat sempre com um contexto, para que ele não possa criar memória. Porque quando você abre um chat e coloca todos os assuntos diferentes, ele vai criando memória, né? E aí ele precisa, para que ele possa criar memória, ele precisa ler aquele conteúdo que você colocou, que você está conversando com ele, né? Então muitas vezes o que acontece? Quem usa a versão open, a não ser quem usa a versão Open, acaba estourando, né, a utilização. Não sei se alguém já conseguiu já estourar ali o poder de conversa com o chat GPT. Alguém já estourou? Oh, você já ultrapassou, tem que ter converse daqui a pouco. Porque é muito mais correlacionado com muitos assuntos dentro do mesmo chat. E a base para estourar é o token, né? Então ele vai precisar converter tudo aquilo em token, ele vai pegar o histórico, a memória, para que ele possa interagir com você. Então, tente como boa prática, abre um chat. Acho que agora tem a opção de não gerar memória, eu acho que aqui, ó, chat temporário, né? Mas abre um chat novo, fala sobre receita de bolo, terminou de falar sobre receita de bolo, morre o chat, abre um novo chat para que ele possa criar um outro contexto e, consequentemente, não gerar essas memórias dos assuntos anteriores. O Edson respondeu ao FAQ é um exemplo de aplicação de hack simples de entender, mas qual que é a dinâmica, processo de busca e afirmação das respostas para perguntas complexas, como, por exemplo, uma análise de um balanço contábil. Eu já segura que eu já te respondo que a gente vai chegar lá. Pode ser, Edson? Show. E aí você tem os modelos fundacionais, né? A vetorização como contexto e as interações naturais, que é tudo isso junto, né? É quando juntamos os tokens, os embeds, os vetores, os contextos, o modelo, e aí a começa a fazer sentido, que é onde que mora toda a magia do processo. E aí a começa a responder de um jeito que parece mais natural. Tudo bem? Como é que é a arquitetura de uma IA? Agora a gente vai falar, Edson. A gente tem muito data sources. Deixa eu pegar aqui meu lápis. A gente tem muito data sources. Opa, cadê minha canetinha? Aqui. A gente tem vários tipos de dados, lembram? Dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados. Quando a gente vai fazer um treinamento de IA, por exemplo, sempre os dados já estão prontos, né? Ó, guarda um dado aqui na sua máquina local para poder quebrar esses arquivos, ler esses arquivos. Mas esses dados precisam chegar em algum lugar, né? Então aqui, lembra que a gente fala? Aqui a gente coloca o nosso lake. A gente chama de data lake, que é onde que eu vou armazenar, lembra? Eu vou armazenar os dados, eu vou trabalhar com os dados, eu vou processar esses dados, eu vou limpar esses dados para que eu possa
prover eles para a IA generativa. Então, depois que eu já trabalhei com todas essas informações eu vou criar um processo para que eu transforme esse conteúdo em vetores. Aqui é vetor matemático mesmo, ó, que é o meu processo de embed. Então, eu vou criar todo esse meu contexto de arquivos em vetorização. Depois que eu transformar esse em vetorização, eu vou armazenar esse banco, essas informações, em um banco vetorizado. É aqui que eu vou armazenar no MongoDB, num Pinacone, ou qualquer outra tecnologia de bancos de dados que suportam esse tipo de estrutura que é vetores. Posso usar até o Redis. Olha, o mesmo propósito do Redis, que é para cachear, eu quero cachear os dados para não pagar token, porque alguém já respondeu, alguém já fez uma pergunta com essa relevância. Posso armazenar no Redis? Pode armazenar no Redis lá, do tipo vetor. Então, essas informações, depois que passa por um modelo, ele converte tudo isso para vetores. E esses vetores são armazenados em banco de dados. Tudo bem? Do outro lado, temos nós, né? Criando nossos prompts, pesquisando, consultando. Esse mesmo prompt, esse mesmo texto que eu vou interagir com a IA, também são convertidos para vetores. Olha que legal. Origem dos dados eu converto para vetores. Os dados que eu estou gerando, os prompts que eu estou criando, também é convertido para vetores. E aí depois, vetores com vetores, ele faz o quê? Ele faz a busca dos dados que estão armazenados em vetores. Aí a busca, existem vários algoritmos, né? De cosseno, similaridade, proximidade. Aí você consegue colocar proximidade entre as relevâncias, e aí vem um pouco de engenharia de IA. Então, ó, eu tenho os mesmos dados que eu coletei, que eu transformei, trabalhei, deixei bonitão, transformei em vetores, armazenei em vetores, e aí do outro lado tem uma empresa digitando o prompt e tirando os insights com arquivos que eu criei, que eu fiz um pipeline para dentro do meu data source. Essa origem pode ser um monte de coisa. Um exemplo que eu fiz no passado. Eu extraí informações. Quem conhece o ServiceNow? Alguém conhece o ServiceNow? Ferramenta? ServiceNow Ticket? Alguém conhece o Gira? Alguém conhece o Confluence? Agora imagina eu coletando informações que vêm de ServiceNow, que vem do Gira, que vem do Confluence, para dizer assim, olha, tivemos um problema. De onde que veio esse problema? Olha, esse problema veio porque alguém fez uma change em tal período com este conteúdo que impactou a produção. Ah, tem documentação para poder ajudar esse problema? Ah, no Confluence já tem essa documentação. Então você pode extrair informações de log da aplicação, do Gira, ServiceNow, para consolidar tudo em uma única visão. Olha, me traga os últimos impactos do meu ambiente que causaram maior impacto financeiro ou de infraestrutura. Você tem dados de log, você tem dados de serviço final, que criou tipo, publicações em produção, que são as changes de Emoji. Você tem Gira, que também se coleta informações para saber qual que é o tiquezinho, quem fez o commit publicou um código num repositório com uma taskzinha. Você tem o Confluence, quando são todos unificando no storage, transformando em vetores, e aí, consequentemente, você pode trabalhar com essas informações. E essas informações são informações do seu processo de negócio, da sua empresa. Quando eu faço o modelo trabalhar em cima das minhas informações, é o que a gente chama de RAG. Então, o modelo ele está treinado, ele já conhece o mundo, mas eu quero que ele se restrinja somente com meus dados internos. E aí ele vai te dar, você consegue criar sua arquitetura para que você possa consultar esses dados internos. Tudo bem? Claro que junto com isso, você tem outras
técnicas e funcionalidades para você trabalhar com IA. Então, por exemplo, olha, eu tenho um conceito de chunks. Alguém vai falar chunks? Chunks é quando você quebra o conteúdo. Então, imagina que eu tenho um texto PDF muito grande, eu não vou armazenar esse textão em um vetor, eu vou quebrar esses pedacinhos, né? Então, eu tenho um texto grandão, um manual lá, sei lá, um manual de um de um carro, de algum processo, você quebra esses manuais, né? Você quebra esse manual em pedacinho. Esse pedacinho a gente chama de chunks, né? Então, esse chunk você vai. Ele, para IA, fica muito mais fácil você quebrar esses chunks, porque provavelmente, dependendo da estratégia de quebra, pode ter relação do seu contexto. Aí você pode quebrar por capítulo, por sumário, por frases. Aí é só a estrutura de chunks, tudo bem? Para você armazenar. Você pode ter uma estratégia de overlap entre eles, né? Porque imagina que a intersecção de um texto, né, de um chunk A para o chunk B, quanto de pedaços da parte do chunk A eu vou colocar no B e assim por diante, para ter a ligação entre os dois chunks. Pode ser pedaço de texto, pode ser um resumo. Aí sim, uma estratégia que você vai criando para quebrar o seu modelo de dados para que você possa armazenar no banco de dados. Tudo bem? E aí, consequentemente, você pode trabalhar com IA, com seus dados internos. Muito bom. Edson, respondeu, Edson? É Edson, deixa eu ver aqui. Edson, respondeu? Sua pergunta? Sim, não? Ó, o Edson falou, respondeu a faca é um exemplo de aplicação RAG simples? Sim, os dados internos. Qual é a dinâmica de processo de busca e informação das respostas para perguntas complexas, como, por exemplo, análise de balanço contábil? Ficou claro como funciona o processo de acontece usando base em conhecimento RAG, mas a pergunta cabeluda, como análise de balanço demanda outro tipo de processamento? Parece que até o modelo pensa. O modelo ele vai pensar mais baseado com os seus dados, Edson. Então, se os seus dados são dados contábeis, ele vai estruturar, vai te dar insights sobre os seus dados contábeis. Tudo bem? Ele não vai restringir ao contexto amplo. Ele vai estar buscando informações. Porque ó, quando a gente converte, a gente está convertendo o seu conteúdo em vetores, então passa por um modelo de conversão. E quando você digita seu prompt, ele também vira um prompt. Quem converte esse para um prompt é o modelo. E aí depois você aplica algoritmos de consulta para trazer a relevância sobre essas duas informações. E aí algumas tecnologias de IA, né? Então a gente tem aqui muitas aplicações em Python, né? Frameworks como LangChain, né? Vários modelos Cloud Gemini, né? Infraestrutura de cloud também para você compor a sua infraestrutura, bancos de dados de vetorização, né, que a gente falou para o RAG, Pinecone, Chrome, o Azure AI. Quem conhece o Cloud? Alguém? Chama de infraestrutura, conhece a Cloud. Já tem bancos de dados que armazena vetores da Cloud, o próprio MongoDB, frameworks para agentes inteligentes, né, como o LangGraph, né, plataformas de IaaS, são tecnologias que contemplam a criação de IAs generativas. E aí eu vou falar um pouco de agentes inteligentes, né? Os agentes, né? O que são agentes? Sistemas de IA que não apenas respondem, né? Eles também tomam decisões, executam ações, né? Por exemplo, eles possuem objetivos, possuem memória, possuem capacidade de trabalhar de forma autônoma, né? Então ele pode ser assim, pode ser agentes que chamam APIs, enviam e-mails, consultam banco de dados, geram relatório, eles têm memória que guarda informações, guarda o contexto, podem aprender também durante o uso, né? Os agentes não são algo novos. Alguém já ouviu falar sobre os agentes? Agentes de IA? O agente de IA não é algo novo. Ah, eu conheci agora, alguém falou. Não é algo novo, né? Porém, com o grande avanço das LLM, eles tiveram a capacidade de compreender e gerar uma linguagem humana, né? Então, eles podem trabalhar sozinho, de forma autônoma, ou ele pode trabalhar também em equipes.
né, que são os multiagentes, ó, até o Sérgio comentou agora, que são os multiagentes, né? E esses agentes possuem raciocínio lógico, né? Então eles conseguem planejar etapas, decidir qual ferramenta usar, qual fluxo seguir, né? Então você pode colocar assim, monitore esses KPIs e acione meu time. Então eles podem monitorar e aí, consequentemente, eles podem acionar o time. Ou monitore essa passagem, para este lugar, se der essa faixa de preço, compra para mim, faz uma reserva, aluga um carro. Então você consegue configurar para que eles tomem decisões e possam agir por si próprios, né? Mas dentro de um contexto já pré-definido, né? Então eles ajudam a fazer análise financeira, previsões, alertas automáticos, né? Os agentes possuem modelos, então, quando a gente for falar de end-to-end, por exemplo, que eu vou arrastar as caixinhas para configurar um fluxo, esses agentes, eles possuem modelos, e você escolhe qual modelo, eu vou usar o modelo Gemini, modelo GPT, eles têm memória, contexto, e utilizam frameworks, né, como, por exemplo, o LangChain, e trabalham também com embeds. Maísa, esses seriam os machine learning. Hum, os agentes, Maísa, eles são as IAs generativas, são os modelos GPT, Gemini, mas se pode colocar ações e para que eles possam criar uma tarefa, criar algumas execuções. Então você que falar assim, ó, monitores para mim, né? Um exemplo, monitores KPIs, e aí quando chegar nesse valor de métrica, eu quero que você faça isso, isso, isso. E aí eles vão tomar as ações, né? Ou também eles podem ler também, ó. Ao invés de você criar uma estrutura de dados, né? Ó, nome, Fernando, idade, 26 anos. Quando o campo idade chegar a 42 anos, cante parabéns. Então, eu coloquei atributos. Os agentes não precisam colocar atributos. Eu posso ter uma forma natural. Então, eu falo assim, olha, agente, um exemplo, quando o Fernando completar, um texto mesmo, quando o Fernando completar 41 anos, cante parabéns e compra um carro. Então, ele consegue de uma linguagem humana, ler, entender, interpretar e executar ações sobre aquilo que você configurou. Tudo bem? E aí você tem os modelos que vai fazer essas interpretações. Do insights à indecisão, né? Então existe um abismo muito grande entre aspiração e realidade, né? O desafio hoje não é tecnologia, é transformar insights em ações, é tomar decisões estruturadas, né? É aqui que a empresa perde um pouco o valor, né? A ideia do insight, da decisão parece linda na teoria, né? Você coleta dados, gera informações, tira insights, toma decisão que cria valor, mas na prática é um fluxo extremamente difícil, né? Aí tem um relatório, inclusive, da MIT, eu não lembro o nome, eu acho que é General State of Business 25, que trouxe uma estatística assim: 95 dos projetos de IA não geram receitas, né? Ou não têm resultados mensuráveis, 95%, né? Então é aquela história, né? Todo mundo está fazendo IA, mas pouca gente realmente extrai o valor dela. E isso não é um caso isolado, né? Tem estudo que mostra que alguns projetos já não chegam em produção, algumas empresas não conseguiram ter uma relevância de impacto sobre o seu processo, né? Então, menos da metade de casos de uso chega em produção. Então, existe um abismo entre insights e indecisão. Porque, lembra? Dados não confiáveis, né? Não estruturou nos dados, não pensou em seus dados, né? E aí não adianta você falar de IA generativa, agentes, copilots, né? Não é só, hoje a IA não serve só para se criar dashes bonitos, né? Nem trabalhar com POC, né? Você precisa extrair informações, né? É sair do entendi o que está acontecendo para eu fiz algo sobre isso, né? E isso é que os agentes de IA estão cada vez sendo mais importantes. Por que a gente está falando cada vez mais, as pessoas falam agentes de IA? Porque eles estão se tornando algo
extremamente relevante para as empresas, né? Eles não só está dando informação, mas também executando as tarefas. Então, hoje o grande desafio das organizações não é gerar inteligência, é transformar inteligências em decisões e é tomar decisões e ações, né, de forma contínuas para que a gente possa ter resultados contínuos. Lembra? Forma contínuas, dados contínuos nos remetem a criar pipelines extremamente importante, extraindo informações em real time. Sérgio, peço licença para compartilhar um post meu para quem trabalha com supply chain, para entender. Claro, Sérgio, fique à vontade, ó. Sérgio compartilhou um post para trabalhar com supply chain e entender o impacto de IA. Muito bom, Sérgio. Muito obrigado por ter compartilhado. Tudo bem? Existem alguns casos, ó, tem o caso do Sérgio, mas existem casos também, além do Sérgio, para o varejo, ó, o caso do Sérgio, varejo, para casos em financeiro, logística, saúde, né? A gente tem o caso, por exemplo, do Itaú, que instalou Copilot para todo mundo. Hoje, eles foram uma das primeiras empresas a instalar e configurar o Copilot. Hoje já tem muitas empresas já fazendo isso. A gente tem a Magalu, né, que transformou a Lu em uma vendedora do WhatsApp. A própria Casas Bahia publicou agora recentemente uma parceria com a Databricks, né? Ela tirou insights de dados mais acessíveis, né? A galera perguntava algumas coisas é, via o Teams, né? E aí e recebia respostas instantâneas para otimizar a tomada de decisões. Então, existe uma integração do Teams com o Databricks e como já tinha feito a injeção de dados via Databricks, se tiraram insights ali em real time, né? A própria é, Casas Bahia publicou agora recentemente que eles estão usando muito IA generativa lá internamente já e integrando Teams, por exemplo. Então, qual que é a ferramenta de trabalho de vocês hoje? Ou é o Slack? Alguém trabalha aqui remoto? Não? Então, certamente quem trabalha remoto, a ferramenta de trabalho ou é o Teams, né? Ou é o Slack. Então, imagina você estar ali no Teams ali já tirando insights em real time com os bancos, data source da sua empresa. Né? E aí falamos um pouquinho de ética e responsabilidade, né? É um tema meio chato, ninguém gosta de falar um pouco de governança, né? Mas IA não é só técnico, né? É impacto social também, né? A gente precisa falar de transparência, responsabilidade, privacidade, né? A governança precisa vir antes, né? A IA, ela deve amplificar o conhecimento humano, não substituir nem prejudicar, né? Muita gente culpa o modelo, maturidade, culpa o algoritmo. Se tiver um fornecedor trabalhando, culpa o fornecedor, né? Culpa todo mundo quando não dá certo, né? Mas isso existe uma lacuna de aprendizado, né? A própria Nietzsche, ela chamou isso de lacuna de aprendizado organizacional, ou seja, muitas empresas não sabem usar IA, né? Não sabem integrar informações internas com a IA, não sabem operalizar, não sabem tratar seus dados, né? E aí, quando você não sabe, o que se faz? Ou você vira refém da tecnologia, ou você mata a tecnologia, né? Então, o desconhecimento da liderança, né? Os líderes não entenderam o que que a IA, o que que a tecnologia é capaz de fazer. Além de não saber o que ela é capaz, é não saber também o que ela não é capaz. E aí, consequentemente, você tem riscos de expectativa irreal, promessas que o modelo não cumpre, decisões sem governança, fluxo sem supervisão, responsabilidade jogada na tecnologia, dados de baixa qualidade, né? Então, tudo isso é um impacto ético e de risco, né? Então, é muito perigoso uma empresa adotar IA sem clareza, sem intenção, sem um propósito, né? Sem uma supervisão e uma estratégia, né? Então, isso não é só um problema, não é um problema técnico, né? É um problema de processo de aprendizado. Não adianta te colocar mais GPU, mais infraestrutura, que isso não vai resolver. Tudo bem? E aí, como mitigar isso? As empresas precisam treinar seus funcionários, né? Ou seja, a tecnologia avança,
as pessoas precisam acompanhar. Se as pessoas não acompanham, as empresas ficam no meio do caminho. Por isso que a gente vê hoje as empresas colocando Copilot, treinando o time, pelo menos para aprender o que é generativa, para que a tecnologia possa avançar junto e o conhecimento também, tá bem? Então a IA não é só computação, IA também é tomar decisão, tomar decisões. Colocar essas tomadas de decisões nas mãos de alguém que não recebeu treinamento, né, pode virar um risco, né? Então a ética é garantir que as pessoas saibam o que estão fazendo, ter a responsabilidade compartilhada, é aplicar processos, governança e principalmente capacitação, né? Todo mundo quer falar sobre modelos, quais são os modelos novos, quais são os agentes, como é que eu crio os agentes, como é que eu configuro um copilot, mas isso tudo não tem tanto valor quando a liderança não está preparada, a estratégia não está claro, não teve o time não teve treinamento, né? A governança não está aplicada. Então, a empresa que não cuida do seu capital humano, as pessoas, existe muita chance de não dar certo. Tudo bem? E isso, claro, capital humano, treinamento é geral, né? Para aprender uma nova tecnologia, para aprender um novo processo, né? E a IA também não é diferente. Tudo bem? Responsabilidade e dados responsáveis, né? A IA não começa com dados, os dados responsáveis começam com a engenharia de dados, né? Então, adianta você construir um prédio de 50 andares em cima de uma areia, isso vai cair, né? Os engenheiros de dados, eles são profissionais anônimos, né? Muitas pessoas não estão olhando isso e aí vão começar a terem problemas no futuro. Então, são profissionais que constroem os prédios, que colocam a coluna no lugar certo, que garante que tem água, que tem energia, que tudo esteja funcionando. São os profissionais de engenharia de dados. Então, a engenharia de dados faz o trabalho que muitas vezes está invisível, né? Que é coletar dados, transformar dados, né? E aí isso só permite porque a IA precisa dessas informações, né? Então, hoje, cuidar de todo o ciclo de vida dos dados, fazendo a gestão desde lá o sistema operacional, né? O sistema transacional, né? Deixando os dados limpos, estruturados, né? Para que o modelo possa usar essas informações, né? E aí, como é que é, opa, eu pulei aqui, a velocidade de aprendizado organizacional, né? As empresas não estão competindo com produtos, elas competem com velocidade de aprendizado, né? A disputa hoje não é sobre tecnologia, né? É de aprender rápido. Então, as empresas competem hoje, quem aprender rápido, né? Acaba tendo uma estratégia muito melhor. E aí, quem são esses profissionais do futuro, né? A tecnologia não vai sozinha, não vai criar valor sozinha, né? Ela cria valor quando se tem esse talento, né, humano, né? Então você pode ter a melhor IA do mundo, ter a GPU mais cara, ter os modelos mais avançados, né? Ter os agentes mais inteligentes, mas se as pessoas não souberem usar, né? Nada disso gera valores. Então tem um artigo de Harvard Business Review que fala muito sobre isso, né? A requalificação, né, o famoso reskilling, virou o novo imperativo da guerra dos talentos, né, digital, né? Só para contextualizar, reskilling é requalificação, né? Quando a pessoa aprende uma nova função, uma nova carreira, uma área que vai deixar de existir, né? Preparar o profissional para um outro papel. Ou, né, o upskilling, né, que é o aprimoramento, né? Quando a pessoa melhora, evolui dentro de uma função, aprende funções novas, tudo bem? E a gente tem várias perfis surgindo com a IA generativa, né? Então a gente vai ter engenheiros de IA, né? Engenheiros de IA voltado para dados, justamente para poder entender um pouco sobre dados não estruturados. Acho que não lembro o que foi, para aprender dados não estruturados, quais tipos de dados que eu vou usar na criação de meus vetores. Então tem PMs voltado para IA. Se tem orquestradores de agentes, né? Tem um perfil de orquestrador, você vai criando agentes, né? Não agentes autônomos, multi-agentes e você vai orquestrando esses agentes, né? Você vai ter engenheiro, designers de prompt, né? Arquitetos voltado para a construção de IA.
né? Então você tem esses profissionais do futuro para poder trabalhar com IA generativa e dados. Muito bom. Tudo bem? E a cultura de dados é um componente invisível que habilita IA, né? Sem a cultura de dados não existe transformações, né? A democratização da inteligência. Tem até uma fala do Satya que fala: uma cultura de dados não se resume apenas na implementação de tecnologia, mas em uma mudança de cultura para que toda a organização, equipe e indivíduo seja capacitado a fazer grandes coisas por causa da dados de ponta nos dedos. Bem? Então, assim, para que você possa ter do outro lado dados de boa qualidade, a empresa precisa ter uma cultura de dados desde a origem até o destino final. Tá bem? E é o futuro das organizações, ele é um futuro, eu chamei de híbrido, né? É conhecimento humano mais IA e mais os agentes tomando decisões em tempo real. E aí, para tomar decisões em tempo real, você vai criar pipelines em tempo reais para extrair informações e tomar as decisões também em tempo real. O Alexandre, na minha opinião, o uso de IA vai ter mais existência pelos gestores de baixo, médio nível do que os demais colaboradores das organizações. Como o uso de IA será inevitável, logo essas posições serão anuladas. Perfeito, Alexandre. Emerson, aqui na nossa organização tem IA, Google, Notebook, NM, ó. Existem empresas mais maduras e, consequentemente, principalmente voltadas para o desenvolvimento, né? As empresas estão correndo para aumentar a produtividade, dos desenvolvedores, fazendo code review e ajudando o desenvolvimento. Sucesso, senhores! Por isso, eu por hoje fico por aqui, fazendo agora aquela propaganda básica, né? Aqui na IA, aqui na FI, nós temos dois MBAs, tanto voltado para Analytics, já com perfil de engenharia de dados, né? Como também para Analytics voltado para IA Data Science. Fora os cursos de extensões, né? De IA para ChatGPT, IA focado para negócio, visão executiva, uma revolução do IA, arquitetura de dados. Então, para quem quiser e tiver interesse em aprender mais sobre engenharia de dados, IA, generativa e os dois juntos, tem uma infinidade de treinamentos, como também pós-graduações e MBA aqui na FIA. Muito bom. As empresas do futuro conseguirão sobreviver sem IA? Olha, Flávio, eu acho que muito difícil, tá? Até mesmo como produtividade. A IA já está aumentando a produtividade, das empresas e acho que a própria McKinsey fala isso, né? 80% dos sistemas vão ter algum tipo de IA generativa embutido, ou no seu processo, ou na sua estratégia. Muito bom. Senhores, por hoje esse é mais um bate-papo, uma troca de experiência aqui com vocês. É tentar trazer um pouco a visão de dados, de engenharia de dados, que é um alicerce da IA. Poucas pessoas não estão se falando. E os treinamentos avulsos de IA pula essa etapa, né? Essa partezinha, né? De extração de dados, injeção de dados, transformação de dados, limpeza de dados, pula essa parte, né? Como se a IA, de forma magicamente, as informações estivessem lá, né? Mas existe um mundo para trás da IA, um alicerce a ser construído para que a gente possa ter os dados de boa qualidade e aí, consequentemente, trabalhar com as informações. Muito bom, muito bom, muito bom. Alguém em dúvida? Perguntas, críticas, lamentações? Antônio, tá por aí? Tem perguntas, Antônio? Se eu não comi bola. Ó, o Alexandre, ele perguntou agora, é a mesma situação da internet. As empresas sobreviveriam sem ela? E a mesma situação na internet. As empresas sobreviveriam sem internet? Não, acho que impossível. Quem acompanhou agora foi esses dias que a como é que é o nome? É Cloudflare, Cloudflare, Cloudflare? Eu não lembro o nome da empresa lá, a pronúncia correta. Pau de Que ferro. caiu e Cloudflare, né? Que caiu e caiu um monte de gente junto.
Hoje as empresas estão conectadas na internet. Sem falar do episódio da AWS, né? Que quando caiu lá o. Quando teve uma indisponibilidade da DNS lá da DynamoDB, as máquinas não foram provisionadas, e aí, consequentemente, empresas ficaram sem escalar suas aplicações. Então, hoje, Alexandre, as empresas hoje acho que não sobrevivem. Eu acho que já nascem já O com a colega, internet. o colega perguntou se as empresas vão sobreviver sem IA. Aí eu coloquei essa situação para ele, né? Será que as empresas que quando teve a internet, né, elas sobreviveriam? Então, eu acho que a gente está passando pela mesma situação agora. A IA ela está trazendo Perfeito. a mesma inovação que a internet trouxe na época da implementação da internet. Sim, perfeito. O Sérgio falou, só acho que as empresas cujos C-Level entenderam antes o impacto do IA irão sobreviver. Impacto maior não serão os líderes. Sim, perfeito, assim. Os líderes, né, os C-Levels que entenderam isso. Então, veja assim, vou dar um exemplo. Hoje eu sou um dos principais arquitetos de soluções de time de Data Driven Rapaz, da GetNet. Lá, a diretoria já entendeu que eu preciso implementar IA de alguma maneira. Como é que está essas implementações? A nível de desenvolvimento ainda, conhecer, habilitar Copilot, ajudar no desenvolvimento para aumentar a produtividade e aí, consequentemente, aplicar dentro dos processos. Então, as pessoas já estão se movimentando para que eles possam tirar insights e aumentar cada vez mais a produtividade. Fernanda, você mencionou sobre cachear os dados, não entendi esse termo. Perdão, Fernanda, olha, falha é minha. Cachear os dados é um termo que a gente usa para quando eu vou usar os dados, esses dados já estão guardadinhos para mim, para que eu possa ter uma velocidade de acesso a eles. Então, por exemplo, se os dados estão no banco de dados, né, o banco de dados está armazenado em um lugar. Esse lugar é um disco. Na computação, entre armazenamento e dados que estão armazenados em disco e dados que estão armazenados em memória tem que ser muito mais rápido. Então, quando eu preciso da informação, os dados que estão em memória, ela nos entrega muito mais rápido. Esse conceito de pegar os dados de algum lugar e guardar num lugarzinho, que a gente coloca muitas vezes na memória, a gente chama de cache. Porque quando eu vou precisar essa informação, ele já está guardadinho no lugar que é muito mais rápido do que o armazenamento em disco, que muitas vezes é em memória. Então, esse conceito de deixar um lugar guardadinho para um lugar que vai performar muito mais vezes, muito mais rápido, quando eu precisar daquela informação, a gente chama esse conceito de cache. Então, por exemplo, imagina que você vai buscar, que você vai pegar na sua gaveta o celular. Então, o celular está na sua gaveta. Quando você tirou o celular da sua gaveta, como é que você sabe que você vai usar o celular? Daqui a pouco, né? Você deixa em cima da mesa. E aí, a próxima vez que você for usar o celular, ele já está fácil, está em cima da sua mesa, não está dentro da sua gaveta. Então, esse conceito de deixar a informação mais fácil, mais rápido para ser consumida, a gente chama de cache. Consegui te explicar, Fernanda? Muito bom. Gabriel? boa noite, professor. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Primeiramente, parabéns pela palestra aí, muito boa. Diante desse panorama que você apresentou aí com relação à engenharia de dados, engenharia de inteligência artificial, você acha que as profissões de analista de dados, cientista de dados, elas vão, talvez em algum momento, ser menos valorizadas que um engenheiro de dados ou um engenheiro de IA, por exemplo? Não, eu acho que ainda não. Está muito longe de ser desvalorizado. Eu acho que vai ser uma valorização de outras profissões. Essas profissões ainda vão continuar valorizadas, porque, por exemplo, vou dar um exemplo da pós-graduação da FIA. E qualquer outro curso, tá bom? Se você não tiver a base de IA, né, entender o que que é IA, quais são os modelos, quais são os processos, conhecer deep learning, regressões, estatística, algoritmo, você não vai conseguir, talvez, projetar ou criar seus modelos. Quando a gente estuda IA,
Na verdade, que os modelos nada mais é do que um treinamento. Alguém treinou um modelo e disponibilizou aquele modelo. Mas você pode treinar o seu modelo, né? Você tem sites de modelo de open source que você quer treinados. Então, o seu modelo que foi treinado com objetivo para ler imagens, para ler carros, para ver placa. Então, essas profissões ainda vão continuar valorizadas, porque elas vão aprender a criar seus modelos e entender efetivamente o que está acontecendo. E o que vai acontecer você vai ter também outras profissões surgindo e sendo valorizadas. A engenharia de dados, ela está crescendo cada vez mais, né? Porque as empresas precisam se tornar data-driven, precisam tomar decisão baseada em dado. Então, o que vai acontecer é as pessoas conhecerem IA, machine learning, estatística, isso sempre vai estar em evidência, mas além dessas profissões, vai ganhar muito força o engenheiro de dados também, principalmente quando a gente vai falar de IA com os dados da empresa. Então, eu não vejo uma perda de valorização sobre esses profissionais, e sim também uma junção de mais profissionais sendo relevante e várias profissões surgindo. Esses dias eu vi alguém falando de engenharia de IA, acho que eu coloquei no slide, né? O engenheiro de IA, que vai conhecer os modelos, vai definir qual é o melhor modelo que vai ser usado, se vai ser o ChatGPT, se o OpenAI, se vai ser o Llama. Então, esses engenheiros de IAs vai ter qualificações um pouco diferentes que o cientista. Então, eu vejo, além dos cientistas, a engenharia junto com dados com relevância sobre o mercado. Perfeito, obrigado. Muito bom. Mais alguém? Senhores, muito bom. É, Eu acho que eu falei um pouquinho no começo, né? São 6 palestras e quem assiste 4 ganha um diploma da FIA. Essas palestras, esse festival, é um pouquinho do que acontece nos treinamentos de extensões, na pós-graduação. É claro que na pós a gente vai explodir no detalhe muito mais coisas. A gente tentou aqui correr em 2 horas, jogar um monte de informação aqui. Só que nos treinamentos de extensão a gente acaba explicando um pouquinho mais no detalhe. Após, mesma coisa também. Mas é o festival agora de primavera. Acho que quem assistir 4 das 6 palestras ganha um diploma da FIA, né? E aí, consequentemente, você tem um conhecimento um pouco na frente das pessoas que não estão aqui com a gente hoje. Muito bom, muito bom, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olha, eu estourei o tempo, né? Não, tá certinho ainda, professor. Bom, Certinho. muito obrigado, professor, aí pela aula. A gente agradece muito, muito proveitoso. Obrigado por ter essa disponibilidade aí, por, Eu que agradeço. por estar aqui com a gente na sua agenda tão lotada.